Graças e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Dia bom, dia maravilhoso, né, irmãos? E aí nós vamos hoje começar o estudo do livro de Oséias. Estamos caminhando, se Deus der graça. Em setembro nós concluímos o estudo da Bíblia. Amém? Estão animados? Vamos ter que comemorar, hein? Tem que comemorar o estudo da Bíblia, hein? Oséias, irmãos, livro bonito, né? Um livro muito bom a gente estudar. Nós vamos fazer como sempre fazemos, porções de cada dos versículos, né? de cada capítulo. No final vamos tirar aí 2 conhecimentos de Deus, tirar uma doutrina fundamental para a gente poder aprofundar nosso conhecimento. Sempre quando nós começamos, eu trago essa parte aqui de introdução, para a gente conhecer um pouco sobre o autor, sobre o livro. O autor do livro é o próprio Oséias, que foi contemporâneo de Isaías, de Miqueias, e ele dirige, né, sua palavra, a mensagem dele é para o reino do norte, tá? Os irmãos lembram lá que o povo de Deus foi dividido em reino do norte, Israel, e o reino do sul, que é Judá, né? Então, o tempo, né, a data de que esse livro foi escrito é mais ou menos 750, 722 antes de Cristo. Durante os últimos anos do reino do norte, que é o Israel, né, que fica em cima, e pouco antes também da queda deles diante do rei da Síria. Então aí a gente consegue entender mais ou menos, né? Então estava falando para o povo do norte, né? A mensagem é dirigida para o povo do norte, que é o povo de Israel, nesse caso, né? A contextualização do livro é essa: Oséias profetiza num período de prosperidade, o povo estava bem financeiramente, né, irmãos? Diferente dos anteriores, que o povo estava sofrendo no exílio, agora nós vamos ver que o povo de Israel estava próspero financeiramente, né, economicamente dizendo, mas estava em decadência moral e espiritual. Então, né, Deus vai dirigir a palavra a eles no meio de um povo bem financeiramente, mas decadente, cheio de idolatria, cultuando a Baal, coisas que Deus odeia, né? E muita injustiça social e corrupção religiosa. Né, irmãos? Olha para você ver. Olha bem, idolatria, injustiça social e corrupção religiosa, hein? Poxa vida, hein? Parece que nós estamos vendo, isso parece que está acontecendo hoje, né? Misericórdia, oh meu Deus, não mudou nada, né, irmãos? A gente olha para a internet, olha para o jornal aí, é uma corrupção feia, ou seja, a corrupção dentro da igreja. As igrejas, ao invés de estar ali honrando e glorificando a Deus, é corrupção. Então esse é o contexto do livro de Oséias. É por isso, irmão, não sei se vocês notaram, a gente lê a Bíblia e parece que está falando para hoje, não é assim? Então agora nós estamos entendendo, né, direitinho como é que as coisas andavam naquela época, né? E aí Deus mandou a palavra dele, né? A mensagem teológica do livro, aliás, eu falei o propósito do livro lá atrás, falei não, né? Aqui, ó, propósito do livro. Propósito do livro, né, o propósito central é revelar o amor fiel de Deus, tá? Deus, né, com seu amor grandioso, fiel, a um povo infiel, né? Deus está mostrando a fidelidade dele para um povo totalmente infiel. Ou seja, Deus não muda, né, irmãos? O povo está infiel, o povo está na corrupção, o povo está fazendo mal e Deus continua o mesmo. Obrigado, irmão Anderson, tá? E chamando o povo de Israel para arrepender antes do juízo definitivo, né? Antes de Deus dar o julgamento, sempre antes de Deus dar o julgamento na vida de alguém ou na vida de uma nação, ele dá os avisos antes. Deus avisa incessantemente, né, irmãos? Para só depois ele agir, né? Deus não vai fazer isso jamais com alguém, né, ou com um povo, né? Deus avisa antes. Depois nós vamos ver a mensagem central do livro, né? Deus ordena que Oséias viva uma experiência pessoal dramática. Deus vai mandar Oséias casar com uma mulher chamada Gomer, e a Bíblia vai deixar claro para nós, né, que essa mulher ela é uma mulher de prostituição. Ela é uma prostituta, ele vai mandar ele casar com ela. E o casamento dele é um sinal, na verdade, daquele casamento que Deus manda ele ter, é um sinal, né, da relação entre Deus e o seu povo. É uma metáfora que revela um Deus que ama, apesar da traição,
né? Um Deus que disciplina sem abandonar, está ali no meio do seu povo disciplinando, e um Deus que busca restaurar e não destruir. Então é algo muito simbólico a experiência que ele vai viver na própria pele, né? A vida de um profeta não é fácil, profeta de verdade, né, irmãos? O que a gente vê hoje aí não tem nada a ver de profeta, né? A gente aventurando. Então esse aí, na verdade, essa seria uma das imagens mais marcantes do livro. Esse casamento dele, né, o casamento do Oséias com uma mulher de prostituição, para simbolizar o relacionamento de Deus com o povo de Israel. Nesse caso, o povo de Israel é um povo que vivia em prostituição, idolatria, pecado, fazendo aquilo que não glorificava a Deus. Então a melhor figura seria essa, né? Essa aí seria a figura desse casamento. Mas, né, então vamos seguir aí. Agora nós vamos seguir partes, né, blocos em cada capítulo, para a gente entender exatamente o que o livro, né, está querendo dizer para nós. O Oséias capítulo 1, tem apenas 11 versículos, vai falar do amor ferido de Deus, né, ou seja, o amor de Deus, né, que é ferido, e o sinal profético. Nós vamos ver um sinal profético. O versículo 1 é uma introdução, na verdade, né, é uma introdução histórica. E ele coloca, né, ele situa, vamos dizer assim, Oséias no tempo e no espaço, mostrando para nós que a mensagem dele atravessa vários reinos, principalmente os reinos do norte. Olha o que o versículo diz, aí vai deixar para nós aí que a palavra dele não foi uma palavra que durou apenas um pouco de tempo, ela atravessou reinos, então mostra que foi um tempo longo, né? Diz assim o versículo 1, palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, olha bem, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Então, quer dizer, não foi um cara, ele não profetizou nos dias de um rei, né? Então ele falou um grande tempo. Então a palavra que Deus deu para ele mostra para nós que atravessou vários reinos, né? E nesse sentido mostra para nós que foi um tempo longo, né? Duradouro. Então isso aí é uma localização muito importante para nós. Palavra do Senhor que veio a Osias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. E nos dias de Jeroboão, de Joás, rei de Israel. Então ele atravessou vários reinos, né, irmão? Não foi uma palavra, não foi uma profecia, ele não falou, ele não profetizou num tempo, né, muito curto. Então a ênfase aqui é essa, a longa duração do ministério de Oséias, né, que revela a paciência de Deus. Se Deus deixou que Oséias profetizasse durante tantos reinados, né, mostra aí para nós a paciência de Deus. Deus foi muito paciente com o povo, né? E ele não fala uma vez e abandona. Ou seja, Deus não falou uma vez e abandonou. Ele falou, continuou falando, atravessando todos esses reis, advertindo e chamando o tempo todo para o povo arrepender, né? Repetidamente Deus falando para o povo arrepender. Então mostra a grandeza de Deus, né, irmãos? A misericórdia do Senhor em falar, né, com o seu povo. Depois o versículo 2 e 3 vai mostrar um chamado de Oséias, o chamado específico dele e o casamento dele que é simbólico, igual eu falei para os irmãos, né? Ele é chamado a casar com uma mulher, né? Deus ordena que ele se casa com a Gomer, o nome da mulher é Gomer, chamada de mulher de prostituições. Isso é o que a Bíblia denomina ela. E esse casamento não é apenas um casamento pessoal, que Deus queria dar para ele uma esposa. Na verdade, Deus queria usar aquele casamento como um ato profético. Deus queria mostrar algumas coisas para o povo de Israel e falou para ele, casa, né, com uma mulher de prostituições. Então vamos ver o versículo 2 e 3. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela engravidou e lhe deu um filho. Então, está vendo, irmãos, a vida do profeta foi uma vida dura, né? Então, isso é simbólico. Deus manda ele casar com uma mulher, uma prostituta, porque, ele ainda explica por quê. Porque a terra se prostituiu, desviando-se, né? Desviando-se dos caminhos do Senhor. Então foi um ato que Deus mandou que ele fizesse e ele fez, né? E aí a gente vai ver que Deus vai acabar se revelando como um esposo ferido, um esposo traído,
vamos dizer assim melhor, né, para a gente usar uma palavra assim que encaixa melhor. Mandou ele casar com uma mulher de prostituição e ter filhos dela. E aí Deus vai se revelar nesse caso como um esposo, porque ele está querendo dizer do relacionamento dele com o povo de Israel. E olha que bacana, nesse sentido que nós vamos ler no livro de Isaías, ele vai se revelar como o esposo que foi traído, o esposo ferido, e não como um juiz, um juiz, simplesmente que vem julgar. Não, ele vai se colocar de um modo sentimental como um esposo que foi traído. Então, não como um juiz, mas como um homem que sofre, como um Deus que sofre com relação ao seu povo, né? E assim nós vamos seguindo, então. Vamos seguir para o 4 e para o 7. Hoje esse capítulo é pequeno, tá, irmãos? Esse capítulo vai ter só 11 versículos. O 4 e o 7 vai mostrar Jezreel, o juízo sobre a violência, e Lo-Ruama, que é a retirada da compaixão. Cada nome tem o seu significado, e nós vamos ver isso, que o primeiro filho recebe o nome de Jezreel, sinalizando que Deus julgará a casa de Jeú e porá fim ao reino de Israel. Então Deus está anunciando que vai pôr um fim no reino de Israel. Lembra lá atrás que os reinos foi dividido, o reino do norte, reino do sul. O reino do sul é Judá, o que querido de Deus, e o reino de cima é Israel. Então agora o Senhor começa a anunciar que vai desfazer, né, esse racha que houve, essa divisão dos reinos, né? Então versículo 4 ao 7. Então o Senhor lhe disse, lembra que nasceu um filho, né? Nós acabamos de ver que nasceu um filho de uma mulher prostituta. Então o Senhor vai dizer, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então Deus está anunciando que vai cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a engravidar e deu à luz uma filha. Então o Senhor lhe disse a Osés, põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Da casa de Judá, porém, me compadecerei. Está vendo, irmãos? Lembra lá que eu falei para o senhor, o reino do norte é Israel e o reino do sul é Judá. Então ele está falando aqui que vai destruir o reino do norte, que é Israel, e vai poupar o reino do sul, que é Judá, que é a queridinha do Senhor. É lá no reino do sul que está Jerusalém, né? É lá que estava o templo, que estava, né? Então vamos seguir. Versículo 7, da casa de Judá, porém, me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Está vendo? Então a gente vê aí a bondade de Deus, a mão de Deus estendida, e o Senhor falando algo muito profundo, né, nesses versículos do 4 ao 7. O significado teológico disso é que Deus não ignora a violência cometida mesmo em seu nome, né? Mesmo aqueles que fizeram a violência, né? E mesmo atos aparentemente religiosos ou políticos, Deus julga no tempo dele. Nós vimos há pouco, né, que Deus levantava alguns reis, como Nabucodonosor, por exemplo, para punir o seu povo. Mas depois ele puniu o cara, porque se o cara não obedecesse ele dentro do limite e fizesse algo além, Deus punia. Então Deus é um Deus tremendo. Outra vez eu concordo com a palavra de Deus, que dura a coisa é cair na mão de Deus, né? Porque se a gente obedecer a Deus, arrisca, nós somos felizes, mas se a gente ultrapassar o limite que Deus mandou, Deus julga a gente por aquilo que ultrapassou, né? O juízo não é também impossível, né? A gente vê que Deus não está agindo assim de maneira, né, exagerada, né? Isso não significa também que Deus deixou de amar, porque toda vez que Deus pune alguém, não quer dizer que Deus deixou de amar. Ele está falando aqui que vai por fim no reino do sul, né, do norte, desculpa. Mas não é exatamente prova de que Deus odeia. Deus não odeia o seu povo. Ele ama, ele continua amando, mesmo quando ele está julgando. O amor de Deus, ele não rejeita, ele disciplina, né, irmãos? Deus disciplina, Deus cuida, Deus trabalha, né, e ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Quando você está sendo provado por Deus, Deus não fica de longe rindo, não. Ele está ali te acompanhando, sabendo o seu sofrimento, mas sabe que toda a luta e todo sofrimento nos leva à santificação e à purificação. Sofrimento é Deus tratando com a gente, é Deus trabalhando conosco, é Deus nos ensinando, é Deus nos santificando, é Deus nos purificando, né, irmãos? Então a gente não pode pensar que Deus é ruim porque o mal acontece. É muita infantilidade a gente pensar assim. Tudo é Deus tratando e tudo é Deus ensinando, né, irmãos? Do versículo 8 ao 11,
Nós vamos ver aí Lo-Ami, que é a ruptura da relação, e a promessa de restauração. Do 8 ao 11, aí encerra o capítulo 1, né? O terceiro filho que Oséias vai ter, vai chamar Lo-Ami, né? Um não mesmo que Deus está dando ao seu povo, ou seja, está chamando o povo que não é mais povo dele, né? E o capítulo 11 vai terminar com Deus, né? Com esperança, né? Os que foram chamados não meu povo, ou seja, Deus está falando, não são meu povo, Deus vai voltar a chamar eles, né, de meu povo e de filho de Deus. Tudo isso que eu estou dizendo, tempo de tratamento. Um tempo Deus rejeita, um tempo Deus acolhe. De acordo com as nossas ações, Deus vai nos rejeitar ou vai nos acolher. Deus não vai ter meio termo. Se eu fizer coisa errada, Deus não vai me acolher, Deus vai me rejeitar. Se eu fizer aquilo que é correto, Ele vai me acolher. Deus não funciona assim. Então o que a gente está aprendendo na Bíblia é esse lado de Deus, que não nos apoia nos nossos erros, mas Ele está ali conosco mesmo no erro, é o que nós estamos vendo aqui. Ele pune, mas pune com amor. Ele não nos acolhe, não concorda com o nosso erro, mas se a gente arrepender, Deus está ali bem perto para nos acolher, essa é a verdade. Então vamos ler do 8 ao 11, para a gente ver esses nomes Lo-Ami e o que significa, né? Cada nome, tudo é muito simbólico, quando Deus manda o profeta casar com a mulher prostituta, tem um significado, né? Quando ele manda ter filhos, tem um significado, até o nome dos meninos, né, dos filhos, tem um significado. Do 8 ao 11 diz assim: depois de haver desmamado Lo-Ruama, engravidou e deu à luz um filho. Então disse o Senhor: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Está vendo? Põe o nome do menino, que significa isso, ó, vós não sois meu povo. Então, ou seja, não é povo meu. É o que Deus está querendo dizer. Aí ele fala: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem se pode contar. No lugar em que eles diziam, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Está vendo, irmãos? Então, mostra para nós a questão do tempo. Um tempo Deus rejeita, um tempo Deus acolhe. Isso é esperança. E vai terminar o texto com essa esperança. O versículo 11, os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Está vendo, irmãos? Nós estamos acompanhando, né? Desde Gênesis, nós estamos acompanhando como é que o povo pediu um rei, né? O primeiro rei foi Saul, depois veio Davi, um rei segundo o coração de Deus, depois veio Salomão, e depois a coisa ficou bagunçada, os reinos foram divididos, e ficaram divididos até o tempo em que agora nós estamos vendo, Deus já está mandando profetizar, que vai destruir a parte pecadora, né? Vai destruir e vai juntar esse povo. E termina dizendo, os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão. O racha vai acabar, né? Demorou muitos anos, né, irmãos? Mas o racha vai acabar, né? O que esses versículos mostram para nós? Né? Mostra aqui uma declaração muito dura, né? Que a aliança é quebrada do ponto de vista do relacionamento. Veja bem, ficou um turno de lá ou de cá. E Deus rejeitou isso, né, de uma maneira muito profunda. E Deus está falando, não vou viver no meio de um povo que vive rachado. E aí ele vem a promessa de juntar esse povo todo outra vez. Quando o Senhor termina dizendo, Judá e Israel se congregarão. É muito importante a gente pegar isso e aplicar para a nossa vida, irmãos. Deus não habita numa casa rachada, por exemplo, onde não há comunhão, marido e mulher, pais e filhos. Deus não habita. É o que nós estamos vendo aqui, né? Deus rejeita. É preciso viver união. Tem que haver união nos relacionamentos, nas convivências. Não está dizendo que vai ser fácil viver em comunhão, mas tem que haver. É isso que nós estamos aprendendo aqui, né? Vemos que pertencer a Deus não é nada muito automático, não. Tem gente que acha, aceitei Jesus, sou de Deus, eu pertenço a Deus, mas vive relacionamento rachado, quebrado, e vive 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja com relacionamento quebrado. Você está enganando a você mesmo. Pertencer a Deus não é algo automático, que você pensa assim, agora eu pertenço a Deus. Não, você tem que começar a tratar de relacionamento, de vivência, de perdão, de liberar perdão no coração, de tirar o ódio, tirar a mágoa, tirar o rancor, porque é isso que nós estamos vendo agora, depois de tantos anos, Deus falando, opa, eu vou destruir o reino de Israel e vou juntar esse povo, porque eles vão se congregar, né? Afinal de contas, tudo que Deus fez desde o início da Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, é formar para ele um só povo que vai viver no céu.
Esse negócio de crente que briga, vive cheio de briguinha aqui, esse negócio de marido e mulher cheio de briguinha dentro de casa, esse negócio de pai e filho cheio de briguinha em casa, briguinho com o vizinho na rua, briguinha no trânsito, briguinha, poxa vida, para o céu que não vai. Vai não. Não é isso que nós estamos vendo em torno da Bíblia toda, é Deus tratando essas coisas. Então tem que reconciliar, tem que pedir perdão, tem que se humilhar, tem que deixar bater no rosto, né, de um lado, dar o outro. Tudo aquilo que Jesus falou é a grande realidade, irmão. É a grande questão. O Senhor está purificando a noiva, Ele vai levar uma noiva pura. Amém, queridos? Lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Em que sentido? Nesse sentido que nós estamos vendo na Bíblia, Deus mostrando. O que Deus faz aqui na terra, ou melhor, o que Ele fez desde Gênesis, está fazendo hoje e vai fazer enquanto durar a igreja aqui na terra, é só um reflexo, irmão, do que vai acontecer lá em cima. Deus purifica aqui para levar para lá. Tem gente que acha que Deus vai purificar lá. É aqui que Deus está purificando. E você só tem um tempo de ser purificado, sabe qual? Enquanto você durar seu fôlego de vida. Que no dia que seu fôlego de vida acabar, aí é juízo final para você. É céu ou inferno. Então, irmãos, é melhor a gente, como se diz, né? Baixar a bola, deixar Deus mudar a gente, porque o tempo de Deus está abreviando, mesmo. Jesus está batendo na porta, você acredita? Diz amém. Jesus está muito perto de voltar. A maldade está crescendo demais. Jesus está à beira de voltar. E certamente, né, Ele vai levar os seus, para não ver o sofrimento que espera nessa terra, né? Então, é preciso entender isso. Deus não vai salvar um povo rachado, né? Esse negócio de Israel de um lado, Judá do outro, né? Marido de um lado, mulher do outro. Não estou dizendo aqui em questão de fé. Estou falando de vivência, de comunhão. Amém, irmãos? Amém? Porque a mulher pode ser crente e o cara não ser. Ou o cara pode ser crente e a mulher não ser. Os dois podem ser crentes e os filhos não. Não está falando de fé aqui. Está falando de vivência, de relacionamento, do verdadeiro amor, da verdadeira entrega. Então, querida, é isso que Deus está tratando. Deus falou comigo que esse ano seria um ano de acertos e consertos. É nesse sentido. Deus está querendo consertar as vidas, os relacionamentos, porque Ele está abreviando. O Senhor está abreviando o tempo. A maldade tem crescido tanto, irmãos, que eu vou ser sincero com você, não vai demorar muito, Jesus vai voltar. Tá? Muito mesmo. E para Deus fazer isso é uma questão assim, rápida, tá, irmãos? A maldade está crescendo demais, tá? Muito mesmo, muito mesmo. Irmão, lembra que eu falei para vocês que o relógio de Deus não é Israel? Sempre falei para vocês, o relógio de Deus não é Israel. O relógio de Deus é um só, é o mesmo que foi antes do dilúvio. O que levou Deus a destruir a terra no dilúvio? Foi a iniquidade. Mas Ele sempre salva alguém, salvou lá. O que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra? Iniquidade. Mas Ele matou todo mundo? Não, Ele salvou os seus. A próxima grande destruição, irmão, será o fim de tudo. E a medida não é construir o templo em Israel, não é nada daquilo, irmão. A medida é a iniquidade, que a iniquidade chegar no topo, Deus vai destruir a terra. Mas antes de destruir, o que Ele vai fazer, que a Bíblia diz? Vai tirar a igreja dele, é o arrebatamento que nós estamos tanto falando dele. Não existe relógio de Deus, não existe templo, nada disso. Existe a iniquidade. Quando a iniquidade chegar no topo, aí Ele vai fazer se cumprir as palavras que de fato Israel vai se tornar para o Senhor e todas as outras coisas vão acontecer. Só que a medida da iniquidade está indo. E tá bom, é isso mesmo. O pecado está aí, irmão. Está chegando num nível que Deus vai fazer alguma coisa. Então a gente precisa entender, Deus está purificando a igreja, Deus vai abreviar. O Senhor precisa purificar sua vida, irmão, precisa purificar sua vida, precisa purificar minha vida. E não é questão, que eu estou dizendo para você, nada além do que a gente começar a viver bem dentro de casa, bem com as pessoas, viver no Evangelho, viver no que Cristo fala, de aceitar a humilhação, aceitar a bronca, parar com esse negócio de tudo eu vou resolver no peito, tudo eu vou resolver. Não, passa a resolver tudo no joelho, na humildade, porque essa seleção que Deus está fazendo desde a fundação do mundo, ela é muito severa, tá, irmãos? Ela é muito severa, né? E aí, a gente precisa entender, né, que Deus, nesse sentido, né, como nós vimos aqui, Ele anuncia a restauração futura. Ele está falando de uma punição, da restauração futura, a reunificação, renovação, né? E a graça de Deus aqui triunfando sobre todo o mal. É o que nós acabamos de ver no 11. Os filhos de Judá e de Israel vão se juntar
constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Subirá da terra. Para onde? Para o céu. É a revelação divina do que Deus está preparando. Então vamos fazer umas pazes, né, irmão? Vamos fazer as pazes com Deus. Amém? Como é que a gente faz as pazes com Deus? Fazendo as pazes com as pessoas, vivendo em paz com elas, pagando o que você deve, aguentando comunhão, buscando a Deus, porque os dias são difíceis, tá, irmãos? Já no capítulo 2, nós vamos ver o castigo e a restauração de Israel. Nós vamos ver que o amor de Deus é disciplinador e redentor. São duas coisas que Deus faz e faz muito bem, né? Então nós vamos ver que do versículo 1 ao 13, vamos ver a acusação contra a esposa infiel e a disciplina como um ato de amor. Guarda isso, acusação contra uma esposa infiel e a disciplina como ato de amor. Nós, homens e mulheres e crentes, gostamos muito de julgar os outros quando eles erram. Mas a gente precisa muito bem entender, irmãos, que Deus, a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que a Bíblia é como espada de dois gumes. Sabe o que é o significado de uma espada de dois gumes? É que ela corta tanto de um lado como do outro. Então a gente às vezes gosta de julgar os outros pelos erros e pensa que Deus não vai nos julgar. Com a mesma medida que Deus julga o outro, Ele me julga, Ele te julga. Deus é imparcial. Então a gente precisa entender essa questão da acusação contra a esposa infiel, e mais também da disciplina como um ato de amor. Deus acusa Israel de adultério espiritual, atribuindo aos ídolos, que no caso é Baal, o que vinha do Senhor, né? Eles atribuíam, no caso, aos ídolos o que Deus fazia. Deus, então, cerca o caminho dessa esposa infiel, que tudo simbolizando a Israel, né? Retira a provisão e frustra o plano, né? Frustra os seus planos. Então a gente vê isso aí, como Deus age para poder comparar o seu povo como uma mulher, uma esposa infiel. Então vamos ler do 1 ao 13. Dizei a vossos irmãos, meu povo e as vossas irmãs, minhas amadas, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Desviei ela as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no meio em que nasceu, no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição, porque sua mãe se prostituiu, e os concebeu em desgraça. Ela disse, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, cercarei o caminho dela com espinhos, levantarei um muro contra ela, para que não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Os buscará, mas não os achará. Então dirá, irei e voltarei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela não reconhece que eu lhe dei o grão, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tirarei o meu trigo a seu tempo e o meu vinho no seu tempo determinado. Arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobri a sua nudez. Agora descobrirei a sua vergonha diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu farei delas um bosque, e os animais do campo as devorarão. Trarei castigo sobre ela, pelos dias em que queimou incenso a Baal, e se adornou com os seus anéis e joias, e andou atrás dos seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Está vendo, irmãos, que nós falamos aqui, que o melhor símbolo para todo o livro de Osés seria o casamento dele com essa prostituta, né? Que na verdade simboliza o relacionamento dele. E aqui ele se coloca como um homem, como um esposo traído, né? Um esposo ferido.
mostrando também a acusação. Ele está acusando que ela usou tudo que ele deu para ela, de vestes, de linho, de grão, de trigo, de que era comida, usou tudo aquilo para adorar Baal, adorar outro Deus, e não a ele. Então a gente tem que fazer a leitura aqui, seguinte, que o pecado central aqui é ingratidão espiritual. Deus deu tudo para ela e ela abandonou. Deus fez ela cheia de coisa, ela abandonou. Eu atendi uma pessoa, esse atendimento real, um ser humano que eu atendi, não é dessa igreja, mora muito longe, mas eu atendi essa pessoa, que essa pessoa fez isso, tirou uma mulher de uma situação terrível, com filho, deu para ela casa, casou com ela, tratou bem, deu para ela coisa que ela não tinha, essas coisas que a vida oferece. E no auge do relacionamento, essa mulher virou para esse cara e simplesmente disse para ele que não gostava mais dele. E eu fui lá atender o cara arrebentado, arrasado, mas muito arrasado. Então é mais ou menos isso aqui. Então Deus se mostra como um homem que se casou com uma mulher, deu para ela tudo, e ela pegava as coisas que ele deu e passou a usar aquilo para adorar outros deuses. E aqui a Bíblia chama de amantes. Esses amantes, nesse caso, está falando sobre o pecado da idolatria e da prostituição. Então é sério isso, tá, irmãos? Então o que Deus está mostrando aqui é como se ele fosse um esposo ferido, um homem machucado, Então aqui é ingratidão. Essa mulher lá, e o cara falava comigo o tempo todo, Ô Edgar, que coisa, que ingratidão, não dá para entender. Sabe, estava tudo indo bem, muito bem, deu carro, deu carteira, deu carro, deu casa, e dava a vida, ao invés dela trabalhar fora só para cuidar de casa, para cuidar da filha, aliás, da casa não, da filha, e aquele relacionamento bacana, caminhando bem, e de repente ela simplesmente falou assim, e mal se separaram de casa, ela já estava com alguém, e enfim, caminhando, e ele não entendia, e muito menos eu, que estava ali só para ajudar, também não entendia. Poxa vida, hein? Não é estranho? O cara é igual nós, assim, trabalhador, talvez até mais bonito que nós. Talvez você está pensando assim, deve ser um canguice de um cara também. Você pode dizer, não era, sinceramente, irmão, eu fiquei bobado. E aí falei para ele, meu filho, só tem uma explicação, o inimigo. E o que é pior, irmãos, ele não era de igreja, mas ela era de uma igreja boa, que eu não vou falar o nome, porque se eu falar muito, vocês podem até saber quem é, porque o mundo é desse tamanhozinho. Poxa, ele é de igreja, irmãos. De igreja. Estava levando ele para o caminho do Senhor. Ele animado. Falei, misericórdia, até hoje eu não entendi nada. E o cara ficou arrasado, ficou lá embaixo. E eu aconselhando. E ele, o que eu podia falar? Pô, essa mulher ganhou na loto. Ela ganhou na lotérica, na loto. Ganhou na loto e jogou tudo fora. É isso aqui, ó. Por isso que eu falei. A leitura teológica que a gente tem do versículo 1 ao 13 é ingratidão espiritual. Deus deu tudo para aquela mulher, nesse caso, representando Israel, e simplesmente, Israel usufrui das bênçãos de Deus, mas ele vai atribuir essas coisas a Baal. Foi outra fonte que deu e continua, servindo a Baal, E aí, então, essa é a grande lição que a gente pega, E esse caso que eu estou contando para vocês é verídico, que eu tentei ajudar. O que eu pude fazer? O cara, eu falei, meu filho, você tem certeza que você não quer correr atrás nem nada? Ele falou, não quero. E ficou doente, como eu digo, doente, sofreu demais. E aí levantou a cabeça, ele mudou para muito longe, eu passei a atender via celular, e o tempo me pegava, porque eram as 2 horas de conversa, e o cara sofrendo e chorando, não entendendo, e muito menos eu, e não dá para entender, Então a idolatria não é apenas adorar outros deuses, irmãos? Mas é deslocar a confiança da gratidão. Então quando você desloca a confiança, ou seja, trai, e quando você é ingrato, isso também é idolatria, é o que nós acabamos de ver. Ou seja, deslocou a confiança, traiu a confiança e, ao mesmo tempo, foi ingrato com aquilo que a outra pessoa deu. Isso tudo é um pecado muito grande, é terrível, E a gente precisa, da graça de Deus, o tempo todo orar pela disciplina de Deus, e caminhar dentro da vontade de Deus,
porque Deus é muito bom, amém, queridos? Mesmo a gente falhando com Ele, Ele está aí para nos ajudar, nos abençoar, né? O amor de Deus, nesse caso, é um amor verdadeiro, né? É verdadeiro. Parece que Deus facilita a nossa infidelidade. Por que parece facilita? Porque Ele é muito grande em amor, né? Então parece que a gente abusa, a gente quer dizer o ser humano, de tanto amor que Deus tem, de tanta bondade que Deus tem, parece que Ele acaba facilitando a nossa infidelidade, porque Ele ama demais. Só que a gente não pode esquecer o que nós estamos vendo. Só quem vem na igreja e está estudando a Bíblia que sabe, esse mesmo Deus que de tão bom parece que facilita a gente ser infiel, no dia do juízo Ele não vai ter nem um pouquinho de pena e nem de dó de ninguém. Não é, irmão? Por isso que eu estou usando essa palavra, parece que Ele facilita a infidelidade, porque parece mesmo. A gente mente, a gente trai, a gente engana, a gente tem um coração mau, a gente tem um punhado de coisa ruim, e parece que Deus está de braço cruzado, não é? Porque tanto amor que Ele tem, é assim. Ele espera que a gente corrija o erro, que a gente acerta, que a gente ajeita a vida, né? Porém, é um grande engano nosso não entender esse amor de Deus, que é também, do jeito que Deus é grande em amor, Ele é grande em juízo. É essa que a gente precisa aprender. Se a gente aprender isso, nós vamos para o céu. Porque do jeito que Ele é bom demais, no dia do juízo vai acabar está em tudo também. Ele vai pegar duro com cada um de nós, né? Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então é a bondade de Deus, né, irmãos? Então, o amor de Deus, ele é complicado. A gente pode até um dia criar uns estudos sobre isso, para a gente poder aprofundar nisso. Deus nos ama tanto que parece que Ele facilita a infidelidade. Porque se Deus fosse o tipo de Deus ruim, você errou uma vez, Ele te detonasse, o que ia acontecer, irmão? Para e pensa. Se Deus fosse um rei que você bengou, Ele, pum, te detonasse, o que ia acontecer? Hein? Ia chegar um tempo que nós ia ter tanto medo que Deus podia fazer, que a gente não ia fazer também. É igual nesses países onde tem pena de morte. Países onde tem pena de morte, eles não matam a gente todo mês. Por que não mata todo mês? Porque os caras sabem que naquela região tem pena de morte. Se ele bobear, ele for condenado, ele vai morrer. Então você pode notar, nesse país onde tem pena de morte, não tem morte todo mês, toda semana, porque os crimes graves não vão acontecer. O cara sabe que isso vai acontecer e está no sal. Então seria assim. No princípio foi assim, lembra lá? Lá no princípio, os caras cometiam erro, Deus queimava o cara, e aí criou aquele terror, aquele temor, né? Então, hoje a gente vê que o verdadeiro amor de Deus, Ele não facilita a infidelidade. A gente tem que entender isso, tá? Parece, mas não é. A gente precisa vigiar e tomar cuidado, porque se Deus pegar a gente na reta, meu filho, já era, né? Se Ele pegar. Aí nós vamos seguir, então, do versículo 14 até o último, tá? Até o último versículo, nós vamos ler. Nós vamos ver, né, o reencontro no deserto e a nova aliança e a restauração plena. É isso que nós vamos encontrar, tá, irmãos? Nós vamos encontrar essa parte bonita aí do reencontro, né, e da nova aliança e da restauração completa. Do 14 ao 17. Deus promete atrair Israel ao deserto para falar ao seu coração. Deus promete para eles paz, Deus promete aliança renovada, Deus promete misericórdia restaurada, identidade recuperada, porque Ele falou lá atrás, não é meu povo, agora Ele vai falar, tu és meu povo. Então, mostra para nós a bondade de Deus, né, irmãos? A longanimidade do Senhor Deus. O texto diz assim, do 14 ao 17, ou melhor, do 14 ao 23. Portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Está vendo? A mulher que traiu ele, que fez de tudo ruim, ele fala que vai atraí-la para o deserto, e lá ele vai falar ao coração dela. Esse falar ao coração é que ele vai, de certa forma, tocar o coração daquela mulher adúltera para que ela mude e queira ele de volta. Olha que perdão tremendo, né, irmãos? Que grande perdão que Deus também mostra para nós aqui. O que Deus está mostrando para nós aqui é que, na verdade, né, a disciplina dele não é vingança, mas é uma estratégia para trazer de volta. Amém, irmãos? Né? A disciplina de Deus é uma estratégia para trazer de volta, não é para abandonar, não. Né? Então, ele está criando ali, na verdade, limites para impedir
que aquela mulher, aquela nação, seja toda destruída, né? Se destrua, na verdade. Então é isso que a gente encontra nesse texto. Verso 15, ali eu lhe darei as suas vinhas e o vale do Arcor por porta de esperança. Ali ela cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, me chamarás de meu marido, não me chamarás mais meu mestre. Está vendo o que eu estou falando para você? Né, o relacionamento de Deus. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. Naquele dia farei por eles aliança com os animais do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. Da terra tirarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Eu te esposarei comigo para sempre, eu te desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias. Eu te desposarei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. Eu a semearei para mim na terra, e mostrarei amor a não amada. Direi a não meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Amém, queridos? Está vendo? Desde lá no início nós vimos, né, que Deus, né, assume um compromisso com o seu povo de Israel, e agora ele, depois de todo o julgamento, toda a disciplina, ele promete paz, aliança, misericórdia e uma identidade renovada. Agora vocês serão o meu povo. Amém? Significado disso tudo é que o deserto, no lugar de dor, torna-se espaço de reencontro e de intimidade. Isso é uma questão muito importante. Todo deserto que a gente passa na presença de Deus, na verdade, é lugar de reencontro, de intimidade com Deus, de milagre, de provisão. Os desertos podem ser muito bem nomeados como as dificuldades da vida, irmãos. Às vezes é uma luta, às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes é uma luta em outras áreas da vida. Isso tudo é momento, é lugar da gente reencontrar com Deus, de buscar a Deus, fazer compromisso com Deus, fazer votos, fazer aliança, né? E cumprir isso tudo, né? Deus, então, remove os nomes dos Baalins, né, de todo Baal, ele está falando que vai remover aqui, e vai restaurar a pureza do coração. É preciso tirar as idolatrias, irmãos, do nosso coração, para que o nosso coração seja puro, dedicado somente a Deus, né? E eu vejo aqui, Deus dizendo que ele vai seduzir a mulher que o traiu, a esposa dele. Olha bem, né? É assim que começa. Portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe fararei o coração. Deus está falando assim que vai seduzir a esposa dele que o traiu, não é? Ao invés de abandonar e jogar fora a mulher traidora, ele vai atrair de volta, ele vai seduzir ela de volta, né? Com a intenção de restaurar ela, de ter ela salva, de ter ela liberta, né? Então aqui a gente entende, né, que a relação, né, de Deus aqui no caso, não é apenas restauradora, ela é muito profunda. Deus está falando de um relacionamento profundo, um relacionamento, e quando Deus trata o povo de Israel como uma mulher, como uma noiva, a gente tem que lembrar que o tratamento de Jesus com a igreja, lá no Apocalipse, é assim, né, como uma noiva, as bodas do Cordeiro, casamento do Cordeiro com a sua noiva. Então a gente precisa entender que o relacionamento conjugal, ele exige confiança, exige respeito, exige honra, exige muita coisa, e isso, quando é quebrado, Deus sente o mesmo que uma pessoa sentiria se fosse traída no casamento, né? Então é uma coisa muito profunda, né? A graça não devolve o povo ao ponto inicial, não vai fazer o povo voltar lá no início, mas vai conduzir, irmãos, a uma relação mais madura. Então, toda pessoa que um dia decepcionou com alguém, quando há a restauração, não se volta ao ponto que era antes. Por que será que não volta, irmãos? Vamos pensar, por que não volta? Hein? Não é a mesma coisa, nunca vai ser, né? E nunca vai ser. Se você era amigo de alguém, muito amigo, mas amigo mesmo, aquele amigo que a Bíblia fala, né, mais chegado que o irmão, essa pessoa pisou na bola com você, você precisa tratar de perdoar. A Bíblia fala, perdoa, né? Volta ao primeiro amor, conserta, amém, tudo isso, mas não há como apagar aquilo que foi feito, não existe isso. Então o relacionamento, ele se torna mais maduro,
porque agora você vai olhar para aquela pessoa com outros olhares, e o olhar tem que ser de graça e de misericórdia, né? Porque todos pecaram diante de Deus, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, todos nós temos diante de Deus o mesmo relacionamento que Israel está tendo aqui com Deus. Um relacionamento de falha, de erro, da nossa parte, não da parte de Deus. E Deus é esse marido, que nos seduz de volta e que quer que a gente reconcilie. Porém, jamais será a mesma coisa. É preciso, então, ali crescer numa relação madura, de confiança, não de desconfiança, de confiança, de respeito, de amor e de desejo que o outro seja salvo, que o outro seja restaurado. Deus está falando aqui que vai devolver tudo para a mulher amada, tudo que ela tinha antes, né? Tudo que ela tinha antes, mas não tem como, irmãos, voltar no tempo e fazer os concertos passados. Isso não existe, isso não existe. É maturidade, amém, queridos? Então Deus está nos chamando para um relacionamento de maturidade com Ele, essa é a grande verdade, tá, irmãos? Agora vamos lá, quais conhecimentos de Deus a gente pode ter de cada um dos capítulos aí, né? Eu já falei para os irmãos, o primeiro é de um capítulo e o outro é do outro. Deus é um Deus de aliança relacional, de relacionamento. Ele se envolve conosco, Ele sofre com a nossa infidelidade, Ele disciplina com justiça e promete restauração. Deus tem que ser encarado como um homem que sofre quando a gente falha. A gente sofre, está traindo Ele. Então, isso é por isso que nós colocamos que Deus é um Deus de aliança relacional, é de relacionamento. E depois nós vimos no capítulo 2 que Deus é amor disciplinador e também redentor. Ele corrige para restaurar, fere para curar e atrai novamente para uma relação transformadora. É o que ele faz aqui. Mostra a punição, mostra o que ele vai fazer, mostra tudo, e depois fala que eu vou atrair ela lá para o deserto, vou seduzir ela e vou fazer dela uma nova mulher. Dá para ela uma outra oportunidade. Então, isso é o Deus de Oséias, tá, irmão? Deus tremendo, amém, queridos? Está mostrando muito bem para nós como é Deus, né? Na sua essência, na sua misericórdia. Doutrina que a gente pode tirar, né? Do capítulo 1 e 2. Deus é um Deus de amor, fiel e santo, que vive a aliança de forma relacional. Por isso que eu falei para vocês que a melhor figura para a gente colocar aqui no início, aqui, para o livro de Oséias, seria o casamento dele. Só que a figura que eu achei foi muito normal, muito natural. É como se fosse um homem casando com uma mulher. Eu falei, vai ficar muito choco, né? Queria uma coisa mais artística, mas a melhor imagem é de um casamento. O tempo todo Deus vai se mostrar um Deus de amor, fiel e santo, que vive uma aliança de forma relacional, disciplina a infidelidade do seu povo e trabalha ativamente para restaurar o relacionamento quebrado. Deus está fazendo isso agora mesmo, amém, queridos? E sempre vai fazer, desde que o homem pecou no Éden. Aliás, vamos voltar, logo depois da criação, Deus se mostrou um Deus relacional. O que acontecia que Deus se mostrou um Deus de relacionamento com Adão e Eva? Quem lembra? Toda tarde Deus ia para conversar com Adão. Deus de relacionamento. Então, se você quer conhecer Deus, lembra, Deus é Deus de relacionamento, Ele quer relacionar com você. Era assim, sempre continuou. E nunca vai mudar. Até hoje Ele espera a gente para um relacionamento. Por isso que eu desafiei os irmãos, antes de dormir, né? Chama Deus para estar com você, conversa com Ele, fala com Ele, sem pedir nada, sem aquela oração formal. Chama Deus, fica aqui perto de mim hoje, dorme aqui do meu lado, apesar que Deus não dorme, né? Você que vai dormir. Deus, eu vou dormir agora, vamos conversar? Deus é Deus de relacionamento, irmão. Nunca mudou. Era assim com Adão e continua. Então a gente precisa guardar isso. Essa coisa essa maneira da gente espiritualizar e colocar Deus como um velho barbudo sentado num trono. Ninguém nunca viu a cara de Deus. Então tira essas coisas da cabeça. É coisa de criança e coisa da televisão. É coisa de criança e coisa da televisão. Deus não tem barba grande nem barba pequena. Deus não tem cara. João vai dizer que Deus é espírito. Espírito não tem forma. A gente criou essa imagem de um Deus bruto, bravo. Ele é bravo mesmo, Ele é tudo isso, Ele é muito poderoso, né? É muito poderoso. As águas, todas as águas estão nas mãos dEle, os astros todos, Ele chama cada um pelo nome, e eles são trilhões e trilhões e trilhões. Todo dia Deus manda aparecer, Deus manda sumir.
Enfim, ele é tudo isso. Só que essa ideia do velho barbudo e que a gente, não é assim. Não existe, ninguém nunca viu. Então a gente precisa entender um Deus que relaciona. Ia conversar com Adão, depois que Adão pecou, Adão fugiu dele, mas ele voltou para conversar. Olha o relacionamento bacana, né? E aí conversa com Adão, e aí ele lança a maldição na serpente, na Eva, no Adão e na terra. Expulsa eles dali, coloca a proteção na árvore da vida e continua o relacionamento. Aí mais para frente ele resolve destruir tudo, faz uma aliança com o homem, quem? Com Noé. Deus é Deus de relacionamento, de aliança, de promessa, de restaurar. Logo depois o Noézinho sai dali, já faz besteira, né? Mas Deus continua. Depois lá na frente ele faz aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Né? Daí nasce Jesus, o povo põe ele na cruz e mata ele, e ele continua relacionamento com a gente. E não mudou. Então por isso que eu falei para você, chama Deus para conversar de noite hoje. Né? Ele não vai aparecer nada perto de você. Você não vai sentir arrepio, não vai sentir nada. Mas eu te garanto que vai dormir, que é uma beleza. Vai ser bacana demais. Então Deus é um Deus de relacionamento, irmãos. Tá? Vive essa aliança de forma relacional. Né? E que a gente precisa tratar ele com muito respeito. Por isso que eu não gosto dessas músicas que chama Deus e Jesus de você. Para mim não é o Deus da Bíblia, não. Eu odeio as músicas que chamam Deus de você. Por quê? Porque Deus não é, Ele é Senhor. Senhor. Se você chamar um juiz de Senhor, de você, desculpa, ele te arrebenta. Ele te chama atenção, arrebenta nesse sentido. Excelentíssimo, Senhor juiz, Vossa Excelência, né, e sei lá mais o quê. Então, assim, existe modo de tratar um homem na terra. E esse Deus é Deus de relacionamento. Deus é grande demais, negócio de você. Né? Jesus, eu amo você. Poxa vida, eles têm de sentar no colo de Deus. Falei, não é o Deus da Bíblia. É um Deus que exige respeito de nós. É um Deus de relacionamento, mas assim, um relacionamento assim, incongruente pelo tamanho. Ele é grande demais e nós somos pequenos demais. Mas Ele espera isso de nós. Amém, queridos? E essa doutrina que nós colocamos aqui, na verdade, né, que esse é um Deus de amor, fiel e santo, mas que vive aliança de relacionamento, está muito bem estruturada dentro da compreensão de quê? Do pecado, da ruptura do relacionamento, que o homem peca e separa-se de Deus, do juízo, como a expressão da santidade de Deus. Todo juízo é a expressão da santidade de Deus. Todo julgamento é Deus, né, expressando que Ele é santo e Ele não comunga com nada que é errado, e mostra para nós também a graça de Deus, como o quê? Como a finalidade última de Deus. A finalidade última de Deus não é julgar e mandar para o inferno, é, na verdade, derramar sua graça sobre toda a terra. Amém, queridos? Sobre todos os habitantes da terra, e perdoar-nos de todo o nosso mal. Amém? Assim, então, nós encerramos hoje os capítulos 1 e 2. Vamos orar? Muito obrigado, meu Deus, pela palavra que mais uma vez foi lida, estudada, e nós meditamos nela. Aprendemos que o Senhor é um Deus de relacionamentos, desde o Jardim do Éden. O Senhor continua assim, mas que muitas vezes somos como esta mulher de prostituições. Nós adulteramos espiritualmente, nós pecamos, nós desviamos do Senhor. Mas assim como lemos, o Senhor é aquele também que nos atrai para o deserto, nos seduz para ali no deserto, fazer uma nova aliança conosco, nos restaurar, nos perdoar e nos trazer de volta à comunhão com o Senhor. Obrigado, Deus, por ser esse Deus tão bondoso, tão amoroso, que disciplina com amor, com cuidado. E a disciplina do Senhor, ela não quer nos distanciar, mas atrair para o Senhor. Recebe a nossa alegria, a nossa gratidão. Obrigado. Conta conosco, meu Deus, para nós caminharmos na Tua presença e nos ajuda a seguirmos fiéis ao Senhor em todo o tempo e em todo lugar. Obrigado, leva-nos em paz. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.